Já pensou? Você tá aí na sua reta final para os estudos e de repente alguém que você ama muito da sua família tem o diagnóstico de uma doença muito grave e a gente vai ter que encarar um tratamento agora. Ou simplesmente você tá lá, perfeito, esperando a sua reta final chegar, organizando a sua vida e você se vê obrigado a se mudar do seu apartamento. Pois é, gente, isso pode ser só uma teoria, né? Só uma hipótese, mas no meu caso é a verdade, gente. E eu vou te contar o que eu tô fazendo para não surtar e nem desistir agora nessa reta final. Oi, eu sou a Nath. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E, para quem não sabe, eu tô estudando para a prova de residência médica. E, gente, final do ano é sempre uma... Uau, tá chegando, reta final. E em setembro a gente começa um ritmo novo de estudos, que é o intensivão. Eu faço o Med Grupo, né, para poder justamente me preparar para a residência. E aí, em setembro, a gente já fica, né, não, agora é o intensivão, a gente vai lá, reta final, último gás, bora, dá tempo e tal. E aí a gente, né, é a chance que a gente tem de rever aquelas coisas que ficaram para trás, de aparar as arestas. E, gente, vocês não têm ideia. Agora, nesse final do ano, é muito comum a gente pegar, né, e tomar aquela decisão. Não, eu vou dar o último gás, eu vou fazer o que eu tenho que fazer para justamente conseguir terminar esse ano bem e indo bem nas provas. Só que, qual não foi a minha surpresa? Quando eu comecei a olhar e ver que na minha vida estavam acontecendo coisas muito grandes que eu não conseguia controlar e que eu olhava e falava assim, gente, não vai dar. É isso, não vai dar, infelizmente, tá muito difícil. É muito difícil a gente parar e, no olho do furacão, ter a sobriedade de entender que a gente precisa continuar. Principalmente quando o nosso objetivo, ele não é uma coisa tão palpável, não é uma coisa assim que é rápido, né, o resultado, é algo que eu, poxa, tô estudando o ano inteiro para uma prova lá no final, sabe? Agora eu tô no final, eu tô na reta final, mas eu não consigo ver a linha de chegada, sabe? É difícil. E você já tá cansado, você já tá exausto, já deu muita coisa ao longo do ano, e isso estava acontecendo comigo. A gente tem toda segunda-feira no Med Grupo algo que eu acho fantástico, que são as mentorias. E isso me ajuda bastante porque toda segunda-feira o professor ele entra já na live e no Zoom, né? E a reunião com os alunos, e ele sempre pergunta, eles têm um tema direcionado, mas ele sempre abre a câmera e pede para alguém falar e contar a sua experiência, tirar sua dúvida, né? A sua angústia ali do momento. E é interessante a gente olhar e ver que as outras pessoas também estão passando por coisas que, infelizmente, não tem como a gente controlar. E aí a gente fica desesperado, a gente fica triste, a gente fica desmotivado e a gente pensa assim, então agora eu vou desistir, porque, né, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou continuar estudando? Não adianta, minha porcentagem de acertos não cresce, você não tá vendo o seu resultado. Então, é muito comum a gente resolver, então, jogar a toalha e desistir. E foi isso que eu resolvi fazer há umas semanas atrás. Falei, cara, em pleno intensivão, não tô conseguindo, olha o tanto de coisa que tá acontecendo em casa, não dou conta. Realmente, eu não, né, já não tô vindo tão bem assim ao longo do ano, acho que então o meu objetivo é um objetivo bem grande, difícil para eu alcançar, então assim, acho que não vai dar. E aí, eu vou te dar 3 dicas para você não desistir, porque a vontade bate, ela é forte, ela é muito tentadora, porque o nosso cérebro, ele vai tender sempre a ir pelo caminho mais fácil. E nem sempre o mais fácil é o resultado que a gente quer. E aí, eu tô lendo esse livro aqui que se chama Hábitos Atômicos. E ele dá algumas dicas do que a gente pode fazer justamente para aproveitar os nossos hábitos para que eles façam mudanças na nossa vida. Mas agora não é hora da gente ficar querendo implementar, ler livros e... Não, gente, não tô aqui querendo que você pare para ler um livro inteiro para resolver, né, e se motivar para o final do ano. Não, é justamente o contrário. O autor do livro, ele fala que, em um dos capítulos, ele fala que a motivação, ela é superestimada. E aí, eu fiquei pensando nisso, sabe? A gente, às vezes, espera que a gente esteja motivado todo dia, que a gente esteja com vontade, que tudo na sua família esteja bem em ordem, que todos estejam com saúde, que a sua casa esteja perfeita. A gente quer estar com tudo perfeito
para poder ter uma sensação de que aí sim a gente vai ter, a gente vai acordar todo dia com vontade de estudar, com vontade de continuar. Só que a vida não depende de motivação, a vida depende de disciplina. E isso é um pouquinho duro da gente ouvir, né? Porque a gente precisa entender que mais do que a gente acordar pleno como num desenho da Disney, se sentindo maravilhoso para poder sentar e estudar, mais do que isso, a gente tem que ter a disciplina de, mesmo sem a vontade de, você sentar e fazer o que tem que ser feito, porque tem que ser feito. E é aí que vem uma das 3 dicas que eu quero deixar para vocês nesse vídeo, para você não desistir agora. A gente já tá no final do ano e, assim, é muito fácil a gente justamente querer desistir, mas em primeiro lugar, a gente precisa lembrar do porquê a gente começou. Afinal de contas, o que eu quero? Quando eu olho para o meu objetivo em relação ao programa de residência médica que eu quero entrar, eu olho e falo assim, meu Deus, é impossível. O que eu tava na cabeça quando eu coloquei essa meta para mim? Ela é muito alta, ela assim, é uma das mais difíceis residências para eu entrar, né, do país. E por que eu fui resolver logo essa, sabe? Inclusive, nesse período, logo nas primeiras semaninhas, eu fui num congresso de otorrino, que é a especialidade que eu quero. E aí eu lembrei do porquê que eu comecei. E é interessante e é bom a gente se expor àquilo que faz a gente lembrar do porquê que a gente está ali. Quando eu fui no congresso, eu vi várias coisas diferentes, inclusive tem vídeo, tem um vlog aqui do congresso. Eu vi palestras que, sim, eram sobre o tema que eu gostava, eu ouvi, eu achei tudo incrível e aquilo foi me dando uma vontade de estar lá. Eu vi pessoas que justamente estão no programa de residência, né, professores e tal, justamente de onde eu quero, sabe? Eu vi que essas pessoas são reais, de que elas não são de outro planeta, que, né, que eles não têm estrelinha na testa e por isso eles estão lá e eu não posso estar, sabe? Eu vi residentes, eu falei assim, cara, se eles podem, eu também posso, sabe? E, enfim, estive em contato com aquilo que me fez lembrar do porquê que eu gosto. Eu amo ir para o hospital, eu amo trabalhar, eu amo atender os pacientes, só que a gente está num local, numa função que ainda não é aquilo que a gente sonha, porque não é aquilo que a gente quer fazer pro resto da vida. E às vezes isso desmotiva a gente. Fala assim, ai meu Deus, tem que ir pro plantão de novo. Eu gosto de ir, mas aí você fica, poxa vida, e se eu não passar, eu vou ter que ficar de novo. Gente, é o que o professor falou numa das últimas mentorias que a gente teve. Se você não passar, o máximo que vai acontecer é você continuar sendo médico, o que já é algo super diferenciado, o que você já lutou muito, algo muito difícil que você conseguiu, que te diferencia das outras pessoas, né? Principalmente aqui na sociedade brasileira. Isso já é um baita de um privilégio. É algo que a gente tem que agradecer e não viver como se isso fosse um fardo. Meu Deus, meu mundo acabou porque eu não passei na prova de residência. Se eu não passar, eu vou continuar tentando, porque eu sei o porquê que eu comecei. Eu sei o porquê que eu quero estar lá. Eu sei que é essa residência que eu quero, sabe? Então, a primeira dica é, esteja próximo e deixe sempre à sua vista o porquê que você começou. O porquê que você quer estar ali, sabe? O que te faz brilhar os olhos. Lembre-se disso e carregue isso, sabe? Isso eu também ouvi da psicóloga que acompanha a gente justamente no Persona Med. E ela me falou, sabe, o que te faz brilhar os olhos? O que te faz feliz na medicina? Você tem que lembrar disso, você tem que fazer isso ser uma realidade na sua vida, para que nesses momentos de tensão, de estresse, de desmotivação, você entenda que, não, eu vou continuar porque eu sou uma pessoa feliz, né, dentro da carreira que eu escolhi, e eu vou ser ainda mais feliz quando eu alcançar o meu objetivo, mas eu já sou feliz agora por ter esse sonho. Enfim, pode parecer que não tá fazendo muito sentido, mas eu tô abrindo aqui meu coração em relação a isso, porque é muito comum a gente olhar para ao redor e pensar que todas as pessoas estão com a sua vida perfeita e só você que não. Mas isso não é verdade. O nosso cérebro, ele faz autossabotagem, sabe, com a gente. Então, é muito comum você simplesmente esquecer do porquê você começou. É algo que é muito importante a gente pensar no porquê que você tá aí, porquê que você escolheu medicina, o que te faz feliz nela. Porque isso também vai ser aquilo que, poxa,
você não tá com a menor vontade para acordar, você não tá com para estudar, você não tá com a menor vontade de fazer prova, você não tá com a menor vontade de sentar e assistir horas e horas a fio de aula agora do intensivão nessa reta final, um conteúdo grande para assistir, mas, poxa, eu quero ser otorrino em tal instituição. E eu coloco isso, sabe? Eu deixo isso bem lá na minha escrivaninha para eu ficar olhando e lembrar de onde eu quero chegar. Segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês, que eu acho fundamental você saber agora, nessa reta final, para você não desistir. É muito fácil a gente olhar para o que a gente quer, para a linha de chegada e falar assim, caramba, é muito difícil, não vou conseguir. Olha só quantas pessoas, olha a relação de candidato-vaga, é uma concorrência muito grande, meu currículo não é tão bom. E aí você começa a falar um monte de coisa, né, para você mesmo e pensar que é uma coisa super impossível de acontecer. Só que, e se a gente, em vez de olhar para a dificuldade que é a linha de chegada, e se a gente olhasse para tudo que a gente já conseguiu fazer ao longo do caminho? É muito fácil a gente olhar e falar assim, caramba, ai, que residência difícil. Sim, mas eu já sou médica. Olha que coisa difícil que foi o vestibular, que foi sentar para estudar todos aqueles dias e fazer todas as provas, e prova de vestibular, e aquela coisa, e não passar. E, gente, eu consegui passar, e aí eu consegui fazer a faculdade, as aulas eram difíceis, as provas eram difíceis. É uma caminhada, é uma jornada muito difícil, e a gente sobreviveu até aqui, até agora. Então, é muito fácil a gente pegar e olhar e falar assim, nossa, vai ser um objetivo muito difícil. E pensar que a gente depende, então, de uma motivação para continuar. Só que, nesse livro aqui, o autor justamente ele fala, vou até ler para vocês. Ele fala assim, muitas pessoas pensam que não tem motivação quando o que realmente lhes falta é clareza. Nem sempre é óbvio quando e onde agir. Algumas pessoas passam a vida inteira esperando o tempo certo para se aprimorar. Uma vez que uma intenção de implementação ela é definida, você não precisa esperar pela inspiração, basta você seguir o plano. E aí ele dá uma dica aqui, de quando a gente precisa fazer alguma coisa, a gente colocar data, hora e lugar para você fazer. Porque aí o seu cérebro ele entende que aquilo virou um compromisso para você fazer e simplesmente ele segue o plano, ele segue a agenda. Até porque, foi o que eu falei para vocês, a linha de chegada, ela tá lá. Nem sei, ainda não saiu o edital da prova, não sei quando ela é, enfim. Mas o que eu preciso me comprometer hoje e agora é sentar, estudar e fazer X questões. E sentar e fazer X flashcards. Eu preciso sentar e fazer uma prova na íntegra. Então, ter isso muito claro faz com que a gente não se perca na sensação de que não está fazendo o suficiente, de que a gente não está andando, que a gente não está saindo do lugar. Então, eu gosto bastante das mentorias justamente porque eles ajudam a gente a ter essa clareza, né? O professor, enfim, essa última mentoria foi maravilhosa, inclusive. A psicóloga do Personamed, ela foi incrível, assim, o quanto eles fizeram a gente entender que a gente já fez muito até aqui. Só que é muito fácil agora a gente se cegar pelas dificuldades, né, do momento e olhar e falar assim, então não vai dar tempo, então não vai dar, então eu não consigo, eu não tô conseguindo evoluir no meu percentual de acertos, é muito conteúdo do intensivão, ainda tem intensivão, juntar com o médio para eu continuar, sabe, ainda tenho que trabalhar tanta coisa. Isso acaba que a gente perde essa clareza, sabe? Quando a gente tem essa metodologia de você simplesmente saber o que você tem que fazer aqui e agora, você não depende da motivação, você depende apenas da sua disciplina. E aí a gente precisa lembrar do porquê a gente começou, né? E onde a gente quer chegar, e isso vale a pena no final. Mas nosso cérebro, ele também funciona à base de recompensas. Então é muito fácil a gente pensar que a nossa recompensa está tão longe, é muito fácil você querer desistir porque está muito difícil agora, simplesmente porque você não tem uma recompensa palpável agora. E se você agora começasse a colocar pequenas recompensas? Então, ao final da sua semana, do seu planejamento, coloca ali alguma coisa para você ter como uma bonificação, uma premiação, sabe?
Enfim, isso é muito legal, funciona muito comigo. Eu gosto muito dessas coisas assim. Eu sou meio competitiva, sabe? Eu sou competitiva, meio não, eu sou muito competitiva. Principalmente comigo mesmo. Então, assim, eu fico apostando, sabe, o quão mais rápido eu consigo fazer alguma tarefa, enfim, essas coisas. E aí, quando eu consigo cumprir aquele planejamento, aí eu vou e me premio. Nem que seja, sabe, com, sei lá, um escaldapé no final do dia, um brigadeiro, alguma coisa simples, mas que faça você se motivar. Tipo, ai, ufa, eu consegui, eu bati essa meta, agora bora dobrar a meta. Enfim. Bom, e a terceira e última dica para você não parar agora e não desistir é: tenha sempre à sua mão recursos e ferramentas que vão facilitar a sua vida para que você, né, continue a nadar, continue a nadar. Por quê? É muito fácil quando a gente tá ali num processo ou de desenvolvimento de um hábito ou simplesmente, né, de você ter um foco, né, com um objetivo que ainda o alvo está muito longe, às vezes não é tão palpável assim. Eu sei que eu já falei isso, mas isso precisa ficar muito claro pra gente, porque quanto mais difícil é pra gente sentar e fazer aquilo ali, o seu cérebro ele vai gastar mais energia, você não vai querer fazer, você vai começar a se auto-sabotar, o seu cérebro ele vai procurar o caminho mais fácil. Então, tornar o nosso ambiente um ambiente propício para você fazer o seu estudo, as suas questões, isso também vai ser muito importante agora nessa reta final. Por quê? Quanto mais estímulos você tem de que para você continuar estudando, melhor. Quanto mais ferramentas que facilitam o seu dia, né, para você justamente continuar fazendo aquilo que tem que ser feito, melhor. No livro, ele fala que fizeram um estudo num hospital e eles descobriram que as pessoas que trabalhavam no hospital, elas bebiam pouca água e eles bebiam mais refrigerantes. Simplesmente, eles olharam no ambiente e viram que tinham muitas máquinas de bebida industrializada e tinham poucas máquinas onde a pessoa simplesmente pegava água. E aí, eles resolveram, então, colocar mais máquinas de água do que geladeiras para refrigerante. E aí eles começaram a perceber que só por eles aumentarem a exposição das pessoas e a visualização das pessoas nas máquinas de água, as pessoas começaram a beber mais água do que bebidas industrializadas. Então, o nosso cérebro, ele também vai funcionar muito e ele vai entender que, poxa, se eu tenho uma frutinha que já está ali picadinha, né, só para eu pegar e comer, por que eu vou gastar tempo pegando, descascando a laranja? Não, ele não vai querer, ele vai preferir a fruta que já está descascada. Então, por que eu já não deixo numa forma de apresentação mais fácil? Porque eu não preciso desse esforço, pensar, meu Deus, ai, sabe, aquela fruta eu ainda tenho que descascar para comer. Você desiste, abre um pacote de bolacha e vai lá e come, sabe? É esse tipo de coisa que a gente tem que pensar, que são coisas muito sutis na nossa rotina, que talvez só a forma como você usa o seu ambiente e as ferramentas que estão à sua disposição já te facilitam. Então, uma dica, por exemplo, na sua área ali principal do celular, né? Tenta tirar as coisas que você sabe que te atrapalham. Por exemplo, Instagram, Facebook, TikTok. Deixa isso lá nas últimas páginas, sabe quando você vai rolando ali você abre a tela principal do celular? Deixa ali o aplicativo, por exemplo, do programa, né, de residência que você usa. Por exemplo, o Med Grupo. Eu deixo ele ali e ele tá de fácil acesso para mim. Então, em vez de eu pegar o celular simplesmente, abri o celular aqui, tô com um tempo meio ocioso, né, tô no intervalo ali no plantão, tô esperando alguma coisa, tô, né, numa fila. Em vez de eu entrar num aplicativo, né, de rede social, que eu vou ficar ali meia hora sequelando sem ter nada relevante no final, eu abro, em vez de postar aqui o aplicativo do Medsoft, vou entrar e vou fazer um smart card. Vou fazer umas 5 questõezinhas aqui. E aí, por quê? Porque tá fácil de você, né, entrar e fazer. Porque senão tudo fica muito sofrido, muito difícil. Uma ferramenta que eu adoro em relação a isso no Medsoft é justamente o Smart Card. Por quê? Ele tem uma carinha de game, né? E aí você vai fazendo, é muito rápido.
Ah, acertei. Ah, errei. E aí você vai fazendo, quando você viu, você já passou, já aprendeu um conteúdo de uma forma leve, fácil e prática. Justamente nesses momentos do dia em que a gente pensa que é um tempo ocioso, que você estava numa fila ali esperando alguma coisa, estava num gap de tempo ali de plantão, ou, né, você está esperando alguma tarefa que alguém está fazendo, você, né, tem que esperar ali. Aproveita e faz isso, mas aproveite as ferramentas que estão na sua mão. E nesse ponto, eu gosto bastante, né, desse sentido no Med Grupo, porque eu tenho várias ferramentas e cada uma que funciona melhor para o jeito de estudo de cada um. Então, para mim, o Smart Card pode ser muito prático e muito bom nesse sentido, mas talvez para você seja questão. Ou para outra pessoa, é simplesmente levar a apostila e ficar ali lendo, porque a pessoa gosta de grifar, enfim, de riscar. Enfim, a gente tem que descobrir o que e facilitar a nossa vida com as ferramentas que a gente tem. Porque aí a gente olha e fala assim, poxa vida, eu estou fazendo. Eu não fico com aquela sensação de que eu não estou andando. Poxa, eu fiz uma questão, eu fiz um flashcard, e eu gosto muito porque dentro do aplicativo ele ainda me dá as métricas. Então eu consigo ver as questões que eu acertei, como é que eu tô indo. Então eu consigo acompanhar a minha evolução, justamente para eu, ufa, tô andando, sabe? Tô andando, vai dar certo, vamos lá. Porque a vontade de desistir, ela existe, ela é real, e ela nesse finalzinho, nessa reta final, ela é muito tentadora. Mas quando a gente torna, né, o nosso objetivo, o nosso sonho em algo ali que, poxa, é por isso que eu comecei, quando a gente lembra das nossas vitórias e quando a gente também torna o nosso ambiente, usa as ferramentas que a gente tem para nos ajudar, tudo faz sentido e a gente tem força ali para continuar e a disciplina para não deixar a peteca cair logo agora que a gente já fez tanta coisa. Bom, eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Eu espero que você não desista, porque dá tempo, a gente consegue, a gente é capaz, a gente já fez muita coisa até aqui e eu espero que você continue na sua jornada, assim como eu também vou continuar na minha. Não importa as dificuldades elas estão aí para serem vencidas, né? E a gente vai vencendo cada dia uma dificuldade por vez. A gente não tem que abraçar o mundo, a gente não tem que resolver todas as coisas no mesmo dia, a gente só tem que fazer o que tem que ser feito daquele dia, na hora, data e lugar, sentar e fazer. E ponto. É isso. Um beijo, gente. Até o próximo vídeo.